Um desses casos, especificamente no Sri Lanka, de um jovenzinho, de um menino de 2 anos, cuja pronúncia do nome é muito difícil, vou chamar ele de Zé, relembrava que havia sido, numa outra cidade de Maripur, se não me falha a memória, a 10 quilômetros de distância, um vendedor de aguardente, de cachaça, chamado Sami, e deu o sobrenome, inclusive. E insistiu isso ano após ano também, em suas lembranças. Dizia ele que ele havia brigado com a esposa, porque havia bebido demais, saiu revoltado pela rua e acabou sendo atropelado por uma condução, desencarnando neste ato. Ian Stevenson soube dessa história e viajou para lá para fazer uma pesquisa metodológica, onde ele conseguiu confirmar 59 pontos em comum entre a personalidade, né, de Sami e do nosso jovenzinho chamado aportuguesado de Zé. Ele percebeu que o jovem menino, tinha interesse por canto, como ele havia pesquisado, aquele vendedor de cachaça também o tinha. Havia uma propensão um pouco à agressividade, à violência, também comum à personalidade anterior. Também havia impulsos de generosidade, porque é muito fácil, né? A gente pegar muitas vezes uma pessoa, o ponto fraco, e achar que aquele ponto fraco é o todo da pessoa. Mas ninguém é bom ou mal completamente na vida. Todos nós temos as nossas virtudes e os nossos vícios. Só que muitas vezes, quando alguém pisa no nosso calo, nós só conseguimos enxergar pela ótica do negativo para a personalidade alheia. Mas ele tinha propensão à generosidade também, gostava de música, tinha os seus arroubos violentos, né? Não era muito paciente. Então ele detectou vários pontos da personalidade em comum entre o jovem. Isso é muito interessante. Nós vemos então que muitas vezes, quando esse arcabouço inconsciente desperta no ego atual, esse cérebro extrafísico, como o Dr. Banerjee, Hemendra Nath Banerjee, definiu no seu livro, a fim de não usar o termo reencarnação, que está muito ligado a uma questão religiosa, para ele poder falar num termo mais acadêmico na época. Esse cérebro extrafísico, né, desperta e demonstra com grande clareza que realmente nas sucessivas vidas nós levamos tendências. Na década de 80, ficou muito famoso os livros de um psiquiatra norte-americano chamado Brian Weiss, que escrevia sobre terapias de vidas passadas. Ele era hipnólogo, descrente de tal crença, mas uma das suas pacientes, de forma espontânea, começou a relatar, porque ele fazia regressão até o ventre para trabalhar traumas, né? Havia a questão de traumas inconscientes nessas teorias psiquiatras, e ela acabou regredindo antes do ventre materno, de forma espontânea, e começou a relatar uma vida que não era atual. Ele foi pesquisar sobre aquilo e viu realmente a veracidade dos pontos, mas como ela sabe isso sobre aquela pessoa? E a partir daí ele começou a pesquisar também esses fenômenos parapsicológicos. Ele não é o criador da terapia de vidas passadas. Desde o século XIX, os magnetizadores pós-Mesmer, já acontecia essas regressões também, quando praticavam o passe magnético, o pai, né, do hipnotismo moderno. E aí, quando explodiu essa questão da hipnose para relembrar as vidas passadas,
muitas pessoas realmente começaram a se interessar para saber quem eu fui, o que eu fiz, qual foi a minha posição em outra vida. E aí existe uma terapia muito assertiva para isso. Você se recolhe ao banheiro, tranca a porta, ficando sozinho, lava bem o rosto, respira fundo, fecha os seus olhos, abre lentamente, fixa o seu olhar no espelho entre as sobrancelhas, profundamente, e se indaga quais são as minhas más tendências. E aí, quando você perceber as suas más tendências nessa vida, você sabe quem você foi na vida passada.